Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Jeremias, capítulo de número 39, que diz assim: Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio, Sergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsacis, Absarces, Nergal-Sarezer, Rabi-Maguê e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que tinha acontecido, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e o amarrou com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradan, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradan, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuz, Nebuzasban, Rabi-Sacir, Nergal-Sarezer, Rabi-Mangue e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no palácio, no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: Vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Como bem diz a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que o teu nome sempre seja santificado, exaltado, glorificado em nosso meio. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas como ela se cumpre totalmente no céu. Que o Senhor estabeleça o seu reino nessa terra. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor, em meio ao caos e ao juízo que o Senhor estava executando contra
Jerusalém, contra Judá, usando Nabucodonosor e o reinado e o Império Babilônico como instrumento de justiça e de juízo contra um povo rebelde, desobediente. O Senhor ainda assim encontrava e sempre encontra lugar para graça, para misericórdia, preservando o seu remanescente fiel. Louvamos porque nesse cerco, no cumprimento das suas profecias, o profeta Jeremias foi poupado e também o etíope, Obed-edom, que confiou no Senhor, que se guardou, e por causa disso o Senhor o preservou. Muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes estamos no meio de uma turbulência, e se formos fiéis à semelhança de Ezequias, de Jeremias, perdão, o Senhor nos guardará, nos protegerá como o Senhor tem feito. Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela vida eterna e plena que temos em Cristo. Abre o nosso entendimento para a tua palavra, para as verdades do Evangelho. Que possamos ser transformados dia a dia pelo poder do Evangelho. Que a tua graça seja manifesta nas nossas vidas. Que o Senhor cuide da nossa casa, da nossa família. Que haja salvação em nosso meio. Que o Senhor cuide de uma maneira especial dos enfermos, trazendo restauração, trazendo saúde, trazendo salvação. Que o Senhor, de uma maneira especial, derrame a sua graça sobre aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, abatidos, transtornados. Que o poder do Evangelho se manifeste na vida de cada um e que haja salvação. Visita a tua igreja, renova a tua igreja. Que a tua igreja seja impactada pelo poder do Evangelho, do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Que a tua igreja assim cresça e prospere para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Visita os projetos de plantação de igreja e que a manifestação do poder do Senhor e do poder do Evangelho seja visível em nosso meio. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas, que a tua igreja cresça, que a tua igreja prospere, que haja o sustento emocional, espiritual e financeiro em cada projeto de plantação. E que pelo poder do Evangelho de Jesus, o Senhor acalme o coração de cada um, nos dê vitória. É assim que oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.